Sou da Amada Igreja na Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Braga. Meu amado, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, dê o seu like e bora pro vídeo. Queria falar um pouco sobre tempo. Vamos falar sobre tempo. O que é tempo? Tempo é uma unidade de medida criada pelo homem, como um metro, como um quilômetro, como um litro ou como um quilo. São unidades de medida que o homem criou. Alguém pegou um pedaço de ferro e falou: isso aqui é um metro. O tempo é uma unidade de medida. Mas todo o tempo, que é essa unidade de medida a qual nós nos referimos, diante do infinito, ele não é nada, ele é tempo algum. Porém, ao nascermos, Deus deu o tempo, um tempo, para nós vivermos aqui. E tem um outro tempo, que é o tempo de vida lá. O tempo daqui é um tempo restrito, do nascimento à morte. É o tempo que a gente chama de Cronos, tempo cronológico criado pelo homem. Mas o tempo de lá, pós-morte daqui, é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E esse tempo não tem tempo, porque todo tempo diante da eternidade é tempo algum. Mas no tempo em que nós temos tempo, eu queria mostrar aqui uns cálculos que foi feito. Um dia tem 1440 minutos. 15 anos a gente passa só na infância e na adolescência, praticamente não produzimos nada. Infância e adolescência são 15 anos. 20 anos a gente passa dormindo 8 horas por noite. 30 anos a gente passa trabalhando, se alimentando, e esse tempo de alimentação e de trabalho é enorme nesses 30 anos. E no final da vida nós temos aí de 5 a 10 anos de limitações físicas, né? A vida, no seu final, tem limitações físicas. A Bíblia fala que dos 75 anos em diante é enfado. Então, praticamente, durante toda a nossa vida, no tempo que temos, enquanto tempo há, nós vivemos 30 anos na vida toda. 30 anos em que somos úteis, capazes de realizar alguma coisa. 30 anos para construir alguma coisa, para fazer algo para si, ou para Deus, ou para os seus familiares, enfim. Na prática, 30 anos de fato é o tempo de vida que nós temos. Porque o resto da nossa vida foi gasto dormindo, comendo, infância, adolescência e velhice, onde o tempo ele é escasso e é um tempo de preparação para a partida. E aí, meditando sobre isso, eu resolvi abrir aqui a palavra de Deus no Evangelho de São João, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28, diz assim: Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Nesse momento, Jesus está falando desse tempo que eu estou dizendo. Houve um tempo em que Jesus viveu aqui, e agora há um outro tempo em que ele retorna para o Pai. No tempo em que ele tinha tempo, ele viveu até 33 anos. E nessa matemática toda do tempo que eu disse, da infância, adolescência, que se come, que se dorme e tal, o ministério de Jesus durou 3 anos. 3 anos apenas. E ele sabia que ia deixar esse mundo e ia para o Pai. Ele mesmo disse: agora deixo o mundo e volto para o Pai. Ou seja, o tempo de Jesus foi curto, mais do que o nosso. Mas o tempo de Jesus, que é Deus em carne e osso do lado de lá, é eterno, também como o nosso. Então os discípulos de Jesus disseram: agora está falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que você sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas alguma. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, que quando vocês forem espalhados cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo.
E aí vem outra reflexão. Jesus tinha 12 discípulos, curou muita gente, multidões o seguiram, e no tempo que era tempo dele produzir, não foram 30 anos como os nossos, que nós temos aparentemente, mas só 3. Ele alcançou o mundo inteiro e ainda treinou 12 discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Ele veio porque era projeto de Deus que ele viesse, porque Deus nos amou, amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu Filho amado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Então ele trouxe a salvação em apenas 3 anos do tempo como homem, ele tinha de utilidade. Em apenas 3 anos de utilidade em sua vida, ele pregou o evangelho, alcançou e derramou sangue para a remissão dos nossos pecados. E engraçado porque ele fala aqui, vocês me deixarão sozinhos. Todos nós somos sozinhos. E todos nós ficaremos sozinhos. E isso não me assusta e não deveria assustar você. Por quê? A gente nasce já dependendo do outro. Alguém tem que tirar a gente da barriga da mãe. Alguém tem que dar um tapa na bunda para que o bebê chore. Alguém tem que lavá-lo, enrolá-lo em panos. E depois alguém tem que alimentá-lo. E quando você cresce, a roupa que você usa, alguém plantou algodão, outro teceu, outro comercializou. O carro que tu tens, o óculos que está no meu rosto. Dependemos uns dos outros o tempo todo. E somos avaliados pela nossa utilidade. Qual utilidade o outro tem para mim ou qual utilidade eu tenho para o outro. Mas no fundo, cada um de nós é só, nasce só, morre só. Passa a vida convivendo com outras pessoas, mas na sua interioridade, nos seus dramas pessoais, nas suas angústias próprias. Somos sozinhos. Para aqueles que não têm a Deus, esse sentimento de solidão é real e doloroso. Para aqueles que não têm a Deus, ao invés de amor, existe apego a pessoas ou coisas. Mas para nós que temos Deus, nós nunca estamos sozinhos. Outro dia, conversando com Carla, ela falou para mim da questão do apego, né? E é verdade, as pessoas se apegam, mas apego não é amor, porque o amor liberta, não procura seus próprios interesses, não se ufana, nem se ensoberbece, não se alega com a mentira, mas sim com a verdade, etc., que está lá em Coríntios 13. Então nós sofremos por apego e achamos que dependemos do outro para ser feliz. Eu sofri muitas rejeições, mas Jesus foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Como é que a rejeição, você supera uma rejeição? Porque eu não me sinto nem só e nem desamado. Se tem uma coisa que eu me sinto profundamente no meu coração, é que eu sou muito amado. Eu sou tão amado que Deus deu o Filho dele para morrer por mim. Não existe outra expressão maior de amor do que essa. Então, apego a alguém, a um sentimento, a alguma coisa, a pessoa pode partir. Se você se sente amado em Deus, você vai continuar a vida, porque você é amado. Você não sente aquela dor do desamor, do abandono, da rejeição. Não há rejeição na sua vida, porque existe uma cruz. Essa cruz de um homem que foi rejeitado é demonstração de amor maior, porque o homem rejeitado, o homem de dores, em qual não encontrávamos nele beleza alguma, como diz Isaías 53, não havia nele nenhuma formosura que nos atraísse, era o mais rejeitado entre os homens. Esse homem, ele demonstrou um amor maior. Ele te amou e ama e foi para a cruz demonstrando isso. Não foi um discurso, foi uma atitude. E essa atitude de amor resgatou você dos seus pecados, podendo fazer com que você retorne ao Pai, onde o tempo do tempo que temos hoje não importa, porque ele volta ao Pai, o tempo não conta, porque o tempo é eterno. Então, esse amor, ele preenche tanto o meu coração. Eu não me sinto desamado, eu não me sinto sozinho. Eu não sei o que é solidão, nem tenho apego. Se eu estou com alguém é porque eu amo aquela pessoa, mas não porque eu estou dependendo dela para alguma coisa. Ou porque eu estou numa dependência emocional ou uma carência. Não, eu estou com ela porque acredito que esse amor que eu tenho não é um amor vinculado a nada que ela possa me oferecer no sentido de apego emocional, mas porque eu amo. E se eu ficar sozinho, sem um filho, sem uma família, sem um amor, sem o quê? Eu não estou sozinho.
E o próprio Jesus explica isso aqui. Vocês me deixarão sozinhos, todos nós ficaremos sozinhos. Não foi só Jesus, todos nós ficaremos. Mas ele diz assim: mas eu não estou sozinho, porque o meu Pai está comigo. E eu quero que você faça uma reflexão nesse sentido. Você que é muito apegado às pessoas ou coisas ou situações, pense que desapegar, o LX desapega, porque você não está sozinho. Se você crê que o Senhor Jesus é o teu Deus, teu Consolador, teu Salvador, você não está sozinho. Jesus disse: vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, porque meu Pai está comigo. Ah, pastor, mas Deus ele é espírito e eu preciso de uma presença física, então sua fé é pequena, porque você também é espírito. E você, o teu espírito pode tocar o Espírito de Deus, o Espírito de Deus tocar o seu. Porque ao nos convertermos, nascemos de novo em verdade e em espírito. Nicodemos falou: pode um homem nascer de novo vem da sua mãe? Não, nós nascemos em verdade e em espírito, não na matéria. A matéria sucumbe, a matéria está indo embora. Fiz 60 anos e ela está indo embora. Mas Jesus disse mais, ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E aí Jesus diz duas coisas importantes aqui: ele não está sozinho, portanto você também não está. Ele não depende que outras pessoas o amem ou acompanhem ele, no sentido de, estou carente. Jesus não é carente. E aí ele diz: porque o Pai está comigo. Então você que está aí sofrendo dessa forma, entenda, o Pai está com você. Você nunca esteve, nunca estará, nunca ficará só, desde o dia que você nasceu de novo até o dia do retorno de Jesus para o nosso resgate. E depois, nesse caminho, as aflições, os desânimos, as dores e as lutas virão, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, como ele disse aqui. Se ele fez, você também pode fazê-lo. E ânimo vem de anima, e anima vem de espírito. Mas aí, Jesus ora por si mesmo, na sequência, no capítulo 17 do Evangelho de João, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe é dado autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, disse Jesus, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo ainda existisse. Texto muito profundo, é uma oração que Jesus faz para ele mesmo. Ele ora a Deus por si. E vamos então esmiuçar isso aqui para que você entenda a importância dessas palavras tão profundas. Chegou a hora, Pai. Essa hora chegou para Jesus, vai chegar para você e vai chegar para mim. A hora da morte. A hora em que você deixará de existir nesse mundo. Naqueles 5 a 15 anos faltantes, em que as limitações físicas são gritantes, intelectuais também, que há uma dependência do outro para você sobreviver, onde você não vive, você só sobrevive. O final da sua vida chegará. Chegou para Jesus, chega para mim, chega para você. Mas ele diz o seguinte: Jesus não tem esse problema de morrer, porque ele sabe que a vida continua. E ele venceu a morte, porque foi ressurreto. Ele teve a ressurreição de Cristo. Até a morte ele venceu. Você também será ressurreto. O teu corpo será glorificado na volta de Jesus. Mas ele continua dizendo o seguinte: então aqui ele começa dizendo que Pai, chegou a hora, e essa hora vai chegar para você e para mim. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E aí entra uma segunda frase muito importante nessa oração: não se glorie em si mesmo. A gente não é salvo pelas obras para que ninguém se glorie, diz o Senhor. A glória é do Senhor. Nós podemos fazer a obra e ganhar o mundo todo. O Billy Graham alcançou 5 milhões de pessoas, se converteram através das pregações dele. John Wesley ganhou a Europa inteira. Os meus vídeos na internet alcançaram 18 milhões de pessoas e nada disso tem nenhuma importância, nada disso vale,
porque essa obra é do Senhor, não é minha, não é do Billy Graham, não é de John Wesley e também não é sua. A obra é do Senhor. Nós lançamos as sementes, elas encontram o coração que está disposto a recebê-la, e quem desenvolve a semente é o próprio Espírito Santo. Então, para que o homem não seja salvo pela obra, para quê? Para que ele não se glorie em si mesmo. Não há glória em si mesmo, porque a obra é do Senhor. E o próprio Filho de Deus, que é Deus em carne e osso, ele está dizendo aqui, para que teu filho te glorie. Mas nesse caso, glorifique o teu filho, para que teu filho te glorie. Então vamos render toda a glória ao Senhor, dar a Ele toda a glória, porque todo o poder que nós temos, inclusive de respirar, como eu estou respirando agora gravando esse vídeo, provém do Senhor. Não há nada que nós façamos que não seja impuro. Nós somos pecadores, todos nós. A Bíblia fala, todos pecaram, todos são pecadores. Aquele que diz que é sem pecado mente, só há um justo. Então nós não temos glória em nós. Não há nenhuma glória em nós, nada. Tudo que existe, inclusive nós mesmos, pertencemos a Deus, e por isso existe em nós a glória de Deus. Nós devemos glorificar a Deus através da nossa vida. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que se conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E aqui é uma frase dessa oração de Jesus a Deus, ao Pai, muito importante, porque ele está dizendo o seguinte: eu tenho autoridade sobre toda a humanidade, e sobre mim está a autoridade de lhes conceder a vida eterna. Aquele que crê em mim não perecerá, diz o Senhor. Então, se você quer ter a vida eterna no dia que o tempo não conta, porque diante da eternidade o tempo é insignificante, se você quer ter essa vida eterna ao lado de Deus, você tem que vir por Jesus. Você pode estar assistindo esse vídeo aqui, meu amado, minha amada, e não ser convertido. Mas eu quero convidar você a entender essa palavra, que você só pode ir ao Pai e ter uma vida eterna ao lado de Deus, se você conheceu a Jesus. Então eu te faço um apelo, receba Jesus na sua vida, né? Porque Jesus, ele vai te dar o caminho que leva ao Pai. Então repita comigo: eu, fala seu nome, aceito, recebo o Senhor Jesus Cristo em minha vida como meu Senhor e Salvador, e o faço de todo o meu coração. Se você fizer essa oração de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, a sua história vai mudar a partir de agora, porque você deixa de ser criatura para ser filho. Você teria uma vida finita e agora você tem uma vida eterna. E aí ele diz o seguinte: e esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E aí eu me espanto, porque nós temos 30 anos, segundo esses cálculos que eu fiz aqui, anotando aqui, para fazer a obra. Jesus só teve 3 anos para fazer a obra. Nós temos 30 anos para fazer a obra, Jesus teve 3 anos para fazer a obra. Em 3 anos ele mudou a história da humanidade. O que nós temos feito com 30 anos que nos foram dados para glorificar a Deus? E aí agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está em Deus antes que o mundo existisse. O livro de Gênesis falava isso, né? Fala isso, né? No começo a terra era vazia, sem forma, havia trevas no fundo do abismo e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Um dia um crente me perguntou aí: pastor, onde estava o Espírito Santo antes de Jesus? Estava lá, pairando sobre as águas quando a terra foi formada. Deus existe antes das coisas existirem, porque tudo que existe, existe a partir dele. Então ele é o eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, aí no final dessa oração, vem o reconhecimento de que tudo é gerado por Deus, toda a honra, toda a glória, toda a majestade é dada a Ele, e o próprio Deus encarnado em 3 anos de vida, Ele glorificou ao Pai, realizando a obra que o Pai tinha dado em suas mãos. E nós temos 30 anos para fazer isso de vida útil, e o que nós temos feito para glorificar ao Pai nesse período? Pode-se dizer: eu
Ganhei não sei quantas vidas para Jesus, você não ganhou vida nenhuma. Quem ganhou foi o Espírito Santo, porque ele que convence o homem do pecado. Porém, é necessário que a gente trabalhe para Deus e fale de Deus. E ontem eu estava numa piscina no motoclube e preguei o Evangelho, 2 minutos, mas preguei, é uma semente plantada. Por quê? Porque nós temos 30 anos e Jesus teve 3, e eu tenho vergonha de ver que em 3 ele fez mais do que eu faria se eu tivesse 1000 anos de vida. Medita sobre isso. Qual é a razão da sua vida? Glorificar o nome do Senhor através da sua. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha muita misericórdia de ti e que te dê a paz.